بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas sobre Al-Fiqh, a jurisprudência. Aulas baseadas neste livro, ensinado na Universidade Islâmica da Al-Madina. Na aula anterior, iniciámos o capítulo de Nawaqid al-Wudu. Nawaqid al-Wudu. O capítulo daquilo que anula as abluções. Na aula anterior, traduzimos a primeira coisa mencionada pelo autor, que é كل ما خرج من السبيلين. كل ما خرج من السبيلين. Tudo aquilo que sai pelos dois canais. E os dois canais, como mencionámos na aula anterior, são o ânus e o órgão genital. Nesta aula, vamos traduzir as outras coisas que anulam as abluções. Então o autor diz: ثانيا زوال العقل. O autor diz que a segunda coisa que anula as abluções é a perda do intelecto. A perda do intelecto. E o autor diz que a perda de intelecto seja derivado ao consumo de bebidas alcoólicas, ao desmaio, ao sono, à loucura ou a um medicamento. Então, o autor nos diz que a perda do intelecto anula as abluções e nos menciona alguns exemplos, algumas razões que fazem perder o intelecto. Entre as razões mencionadas, o autor mencionou as bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas. E, como é conhecido de todos, aquele que consome álcool perde o intelecto. E ao perder o intelecto, perde também as suas abluções. Também no caso daquele que desmaia. O desmaio é uma razão para que a pessoa perca o intelecto. Então, a pessoa, logo que desmaia, perde o intelecto e perde também as suas abluções. Também no caso da pessoa que enlouquece, aquele que fica louco, perde o intelecto e perde automaticamente também as suas abluções. E
o autor mencionou também alguns medicamentos que, logo que a pessoa toma esse tipo de medicamento, perde o seu intelecto. Então é uma razão para que a pessoa perca também as suas abluções. E o autor mencionou o sono. O autor mencionou o sono, aquele que adormece de um sono profundo, perde o seu intelecto, não sabe o que se passa em seu redor e automaticamente perde também as abluções. E a prova do que o autor disse é um hadith. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الألباني. Então, a prova daquilo que o autor disse é um hadith relatado por Ahmad, At-Tirmidhi e An-Nasa'i e considerado como bom por Al-Albani. Hadith que foi narrado por um companheiro que se chama Safwan ibn Assal, que disse: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos ordenava de passarmos as mãos molhadas sobre os nossos khuf durante 3 dias logo que estávamos a viajar, e de não os retirarmos depois de termos feito as nossas necessidades, nem depois de termos dormido, mas de retirarmos os nossos khuf unicamente em caso de janaba. Este hadith é uma prova daquilo que foi dito inicialmente. Então, Safwan radiyallahu anhu nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes deu ordem aos seus companheiros de não retirarem os seus khuf. E al-khuf, al-khufan, como foi esclarecido em aulas anteriores, é um tipo de calçado. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes deu ordem de não os retirarem logo que estavam a viajar, de não os retirarem para fazerem as abluções logo que faziam as suas necessidades e logo que dormiam, mas de os retirarem unicamente no caso em que se encontrem em estado de janaba. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes disse de passarem as mãos molhadas sobre al-khuf durante 3 dias, e isto no caso daquele que está a viajar, e de não os retirar, isto é, de não descalçar al-khuf para lavar os pés logo que perdem as abluções. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou 2 coisas que são razões para que as abluções sejam anuladas.
mencionou logo que fazem as vossas necessidades. As necessidades podem ser as grandes como as pequenas. As grandes necessidades que são as fezes e as pequenas necessidades que são a urina. E, como vimos na aula anterior, o facto de fazer as pequenas ou as grandes necessidades anula as abluções, pois saem dos dois canais. Mas neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos deu uma informação a mais. Adicionou uma coisa que também faz perder as abluções, que é o sono. Então, no hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes disse de não retirarem al-khuf para fazerem as suas abluções depois de terem feito as suas necessidades, nem depois de terem dormido. Nem depois de terem dormido. E aqui temos uma prova evidente que o facto de dormir faz perder as abluções. Senão, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não tinha mencionado o sono. Não tinha mencionado o sono. E como vemos neste hadith, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhes disse de não retirarem os seus khuf logo que querem fazer as abluções, nem depois de terem feito as suas necessidades, e também de não os retirarem depois de terem dormido. Então temos aqui uma prova que aquele que dorme perde as suas abluções. Mas de retirarem, de descalçarem al-khuf e de lavarem os pés em caso de janaba. E al-janaba é o estado de grande impureza. É logo que a pessoa se encontra em estado de grande impureza, é o que se chama al-janaba. E este estado de grande impureza implica e obriga a pessoa a fazer as suas grandes abluções. Obriga a pessoa a fazer o banho ritual. E o banho ritual, a água tem de penetrar, tem de atingir todas as partes do corpo. Todas as partes do corpo. Inteiramente. E, obviamente, a pessoa tem de se descalçar. Não pode fazer o banho ritual calçado. Então não é permitido de passar as mãos molhadas sobre o calçado logo que fazemos o banho ritual, mas é obrigatório de descalçarmos, de nos despirmos inteiramente, tirar todas as roupas que temos e também aquilo que temos calçado. Contrariamente às abluções. As abluções, como vimos em aulas anteriores, é permitido de passar as mãos molhadas sobre al-khuf ou também sobre as piugas, consoante as condições que foram mencionadas nas aulas anteriores, e aquele que quer detalhes que volte às aulas que foram feitas sobre este ponto. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz de maneira clara que o sono faz anular as abluções. Então, o autor nos diz que se o sono é uma razão para que a pessoa perca as suas abluções, e que aquele que dorme tem de fazer as suas abluções, como vimos neste hadith, então ainda é mais evidente, será mais evidente todas as outras razões que foram mencionadas pelo autor no início. Isto é, as razões que foram mencionadas pelo autor no início, que foram
o desmaio, a loucura, o consumo de bebidas alcoólicas e certos e determinados medicamentos. O autor nos diz que se o sono é uma razão para que as abluções sejam anuladas, então aquele que desmaia, evidentemente, também perde as suas abluções. A mesma coisa para aquele que fica louco ou para aquele que bebe bebidas alcoólicas e fica bêbado. Em todos estes casos, a pessoa perde o seu intelecto. Então o autor nos diz que neste hadith, tiramos deste hadith que o sono anula as abluções e da mesma forma tudo aquilo que nos faz perder o intelecto também. E nos deu os exemplos que foram mencionados no início e que mencionámos agora mesmo, como o desmaio, a loucura, o consumo de bebidas alcoólicas e certos e determinados medicamentos. Então temos aqui a prova daquilo que foi dito inicialmente. Depois o autor nos dá mais uma precisão muito importante. Uma precisão que tem de ser compreendida de todos. Que é que se o sono não for profundo, isto é, se for unicamente sonolência, não anula as abluções. Vimos no hadith mencionado anteriormente que aquele que dorme, as suas abluções são anuladas. Mas o autor nos dá uma precisão importante, que é que se o sono não for profundo, isto é, se for unicamente sonolência e que a pessoa não perca o intelecto, então neste caso não anula as abluções. Então, vamos esclarecer esta questão que é muito importante. O sono anula as abluções. Aquele que dorme profundamente, as suas abluções são anuladas. Quanto àquele que está unicamente neste estado de sonolência, as suas abluções não são anuladas. E a sonolência, para aqueles que não sabem o que é, a sonolência é um estado intermediário entre o sono e a vigília. A sonolência é o estado intermediário entre aquele que está a dormir e aquele que está despertado. Aquele que está a dormir, o seu estado é que perdeu o intelecto e desta forma perdeu também as suas abluções, e aquele que está despertado está acordado, então não podemos dizer que perdeu o intelecto. Entre estes dois estados há um estado que se chama sonolência. Aquele que está nesse estado, as suas abluções não são anuladas. As suas abluções não são anuladas. De maneira resumida, só o sono profundo é que anula as abluções. A sonolência não anula as abluções. E o autor nos mencionou uma prova daquilo que disse. E esta prova foi يقول المؤلف: وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تحفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. A evidência é um hadith que foi relatado por
por Muslim, um hadith que foi relatado por Muslim e foi narrado por Anas, radiyallahu anhu, que disse que os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinham como hábito de permanecer na mesquita esperando a oração da Isha, ao ponto que os queixos tombavam sobre os seus peitos e depois faziam a oração sem voltarem a fazer as abluções. Então Anas nos informa que a Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinham como hábito de fazer Salat al-Maghrib na mesquita e de permanecer na mesquita. Faziam Salat al-Maghrib e depois ficavam no masjid. Permaneciam na mesquita até a hora de Salat al-Isha. Permaneciam na mesquita entre Salat al-Maghrib e Salat al-Isha. E, como sabemos todos, são duas orações que são uma é no início ao pôr do sol e a outra é no início da noite. No início da noite. E são horas onde as pessoas estão geralmente cansadas. E a Sahaba acontecia que os queixos deles tombavam sobre os peitos derivado à sonolência. E depois faziam a oração de Al-Isha sem voltarem a fazer as abluções. Então temos aqui a prova de que a sonolência não anula as abluções. Então, para que seja claro para todos, a Sahaba ficavam sentados no masjid esperando a oração de Al-Isha. E durante este tempo que esperavam a hora da oração de Al-Isha, tinham sonolência. Se encontravam neste estado de sonolência. Este estado que é intermediário entre o sono e entre a vigília, como mencionámos anteriormente. E logo que era o momento de fazer Salat al-Isha, eles levantavam-se e faziam a oração da Isha sem voltarem a fazer al-wudu. E é claro para nós que eles não tinham dormido, pois a Sahaba eram sábios. Tinha o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam perante eles, perto deles, que os ensinava. Então, não temos dúvida alguma que os seus queixos tombavam sobre os peitos, não porque dormiam, mas sim porque estavam em estado de sonolência. Pois a Sahaba sabiam que o facto de dormir, que o sono anula as abluções. Então, se tivessem realmente dormido, teriam ido fazer as abluções. Visto que não iam fazer as abluções, tiramos daqui que o estado no qual eles se encontravam e este estado em que os seus queixos tombavam sobre os seus peitos era derivado à sonolência e não ao sono. Então, este ponto penso que é evidente e claro para todos. Passamos à terceira coisa que anula as abluções. A terceira coisa que o autor mencionou e que anula as abluções,
يقول المؤلف مس الفرج بدون حائل. مس الفرج بدون حائل. A terceira coisa mencionada pelo autor, que anula as abluções, é o facto de tocar os órgãos genitais sem obstáculo. O facto de tocar os órgãos genitais sem obstáculo. Isto é, diretamente, sem que se entreponha entre a mão e o órgão genital um tecido ou qualquer outra coisa. Se a pessoa tocar na sua parte genital, diretamente, sem que se entreponha entre a mão e a parte genital um tecido, por exemplo, então esta pessoa perde as suas abluções consoante aquilo que o autor mencionou aqui neste terceiro ponto. Então, o autor mencionou o facto de tocar os órgãos genitais sem obstáculos como sendo uma razão para que a pessoa perca as suas abluções. E o autor mencionou uma prova daquilo que disse. يقول لحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Então, a prova daquilo que o autor disse é um hadith que foi relatado por At-Tirmidhi, o An-Nasa'i, o Ibn Majah, e que foi autenticado por Al-Albani, no qual Busra bint Safwan radiyallahu anha disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem tocar no seu órgão genital, então que não faça a oração até fazer as abluções. Este hadith é claro, é evidente, não necessita qualquer explicação. Quem tocar no seu órgão genital, então que não faça a oração até fazer as abluções. Temos aqui uma prova que tocar o seu órgão genital diretamente, sem qualquer obstáculo, anula as abluções consoante este hadith autêntico do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quanto à quarta e última coisa mencionada pelo autor que anula as abluções, يقول المؤلف أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل. O autor diz a quarta coisa que anula as abluções é o facto de consumir carne de camelo. O facto de comer carne de camelo. Aquele que come carne de camelo perde as suas abluções. As suas abluções são anuladas depois de ter consumido carne de camelo. E a evidência, يقول المؤلف لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم وأحمد. Então, a prova daquilo que o autor nos disse, nesta quarta razão, nesta quarta coisa que anula as abluções, que é o facto de consumir carne de camelo, a prova é um hadith que foi relatado por Muslim e narrado por Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, no qual um homem questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: será que tenho de fazer
as abluções depois de ter comido carne de ovelha? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: se quiseres, faz as abluções, e se não quiseres, não as faças. Então o homem voltou a questionar. Fez uma segunda pergunta, dizendo: será que tenho de fazer as abluções depois de ter comido carne de camelo? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: sim, faz as abluções depois de teres comido carne de camelo. Então o homem voltou a questionar uma terceira questão. Disse: será que posso orar no estábulo das ovelhas? O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: sim. Então o homem questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam outra vez e disse: será que posso orar no estábulo dos camelos? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: não. E este hadith é um hadith que é riquíssimo, do qual tiramos muitos benefícios. Mas, visto que aquilo que nos diz respeito a esta aula é a parte onde este homem questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca da carne de ovelha, se tem de fazer as abluções depois de ter consumido carne de ovelha, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse que não. Se quiser fazer as abluções, faz, e se não quiser, não faz. Então isto é uma prova que não é obrigatório de fazer as abluções depois de comer carne de ovelha e que, obviamente, o facto de comer carne de ovelha não anula as abluções, senão o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam o teria informado. Depois, logo a seguir, questionou uma segunda vez, uma segunda pergunta sobre outro tipo de carne. Desta vez questionou se tinha de fazer as abluções depois de ter consumido carne de camelo, depois de ter comido carne de camelo. Desta vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse que sim. Então temos aqui a prova clara, evidente, que o facto de comermos carne de camelo anula as nossas abluções. Então o facto de consumir carne de camelo anula as abluções, como nos informou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam neste hadith. E terminamos os 4 pontos mencionados pelo autor, as 4 coisas que anulam as abluções, e ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.